Graça e paz, meus irmãos. O tema da mensagem desta noite é fé e companhia. Quando crer vai além de esperar. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e o versículo 6. Eu esqueci meu óculos em casa. Que maravilha. Aí eu já falei com a Aninha para me ajudar aqui nos textos, e aqui eu já aumentei a minha fonte do tablet. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus, texto de Hebreus 11, versículo 1, sobre a fé, um texto clássico, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E o versículo 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém. Desafiador, né? Falamos de fé, cantamos sobre fé, eu vou seguir com fé, mas na hora do vamos ver, nós percebemos que a fé é, de fato, um desafio, porque os nossos olhos não contemplam diretamente aquilo que desejamos. Fé, nós já sabemos biblicamente, que é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Quando Tomé ouviu dizer que Jesus havia ressuscitado, ele duvidou e disse: só acredito se eu ver. E Jesus, como resposta, disse a ele: bem-aventurados que não viram, mas creram. Nós cremos que o mundo foi criado pela palavra. Não é isso? Deus criou todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. E nós cremos nisso pela fé. O viver do cristão, né, é uma vida de fé. O justo viverá pela fé. Os justificados, vale lembrar aqui, não é a pessoa justa. Não tem a ver com a integridade da pessoa. Mas aquele que foi justificado por Deus, ou seja, ajustou o seu relacionamento com o Pai, então ele viverá pela fé. Ele vai depender de Deus. Ele não vê Deus. Ele não pode ouvir a Deus, talvez de forma audível. Temos testemunhos de pessoas que já ouviram, mas pela palavra o Senhor fala conosco. Amém? Amém. Pela pregação, pelos cânticos. Ontem eu estava... Ontem eu fui numa dessas lojas de conveniência, de posto de gasolina, né? E aí tinha uma televisão enorme assim, e tinha um clipe passando, aquela música que se feche diante de nós, e a tempestade se acalma. Aquilo ali me hipnotizou, e eu fiquei ali parado. E depois dessa música, o rapaz foi e cantou uma outra que fala: usa-me, sou o seu milagre. Ministério Voz da Verdade, lá em Cuiabá, é muito forte. Aquilo que parecia, né? E aí então, Deus falou comigo ali. E na mesma hora eu peguei meu celular, fui para o Instagram e escrevi assim: usa-me, sou
o teu milagre, porque aquela música, aquele trecho, fez lembrar daquilo que Deus havia feito na minha vida. Ele me resgatou, Ele me deu entendimento da sua palavra, abriu os meus olhos, e lá atrás eu dei um passo de fé abandonando a minha vida toda, fama, como vocês já sabem. E deixei tudo para trás quando eu entendi o Evangelho, porque o que eu queria era obedecer ao Senhor, pela fé. Agora, o cristão deve viver uma vida de fé, mas a fé não nos isenta de algumas coisas, e é sobre isso que eu quero falar nesta mensagem. Por isso o tema fé e companhia. Quando crer vai além de esperar, tudo bem. Então, fé é a certeza daquilo que não se vê, das coisas que não se podem ver, ou daquilo que se espera. Tá, então até quando eu devo esperar? Ou o que fazer enquanto eu espero? Nós vamos falar sobre isso, então, nessa mensagem. O propósito é vermos, então, que a fé nos transforma e nos capacita a enfrentar os desafios da vida, mas sem nos isentar de sentimentos, responsabilidades e lutas. Então, qual é a primeira característica aqui sobre a fé? E o que é que ela não nos isenta? E a primeira coisa é que a fé não nos isenta dos sentimentos humanos. Eu estou vivendo um ambiente de fé, confesso. Um cenário onde eu dei um passo de fé. Ontem, nas trocas de presentes de Natal, o meu filho Samuel me deu um caneco de vidro para tomar café, com aquele escudo escrito fé. E a minha sogra disse, quando Samuel comprou o seu presente, ele falou assim, vó, eu vou dar esse caneco escrito fé, porque é o que meu pai está vivendo. Ambiente, um cenário de fé, onde eu não posso ver. Eu não posso ver. E o fato de nós não vermos, nós não estamos isentos de alguns sentimentos humanos. Josué, quando ele foi convocado pelo Senhor, Josué capítulo 1, versículo 7, me ajude aqui, Ana, porque as letras diminuíram. Josué 1, 7. Vamos ler 7, 8 e 9, por favor. Olha só a palavra, a orientação, a instrução do Senhor para Josué. Tão somente seja forte e muito corajoso. Seja muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. O resumo desse versículo é, viva os princípios da palavra. É isso que Deus está falando para Josué. Seja corajoso para viver os princípios da palavra. Próximo aqui, ó. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e serás bem-sucedido. O princípio desse versículo 8. Deixe Deus no topo da sua mente. Medite na palavra dia e noite. Fale da palavra para as pessoas. Ou seja, não se esqueça da palavra. Medite nela, não desvie da palavra. Viva os seus princípios e permita que Deus esteja no topo da sua mente, porque senão você pode se confundir.
Você pode ser enganado pelos prazeres deste mundo, você pode ser desviado do foco, do propósito, de obedecer ao Senhor, de permanecer fiel, de viver os propósitos, se você permite que outros princípios estejam no topo da sua mente. Se quiser substituir mente por coração, tudo bem, mas tudo é mente. Nós precisamos ter a palavra do Senhor constantemente na nossa mente. Mas não é assim, o Senhor é meu pastor, nada faltará, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é isso, gente. É assim, eu tenho um Deus a quem presto contas. Um Deus que me ama e que Ele diz que se eu obedecê-lo, eu serei bem sucedido, porque tudo que vem dele é bom para mim. Então eu vou optar por obedecê-lo, mas isso não me isenta de ter medo. Olha só o versículo 9. Não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Estará com você. Você não vai ter medo, sabe quando? Se Deus permanecer no topo da sua mente. Porque se você esquecer, predomina o medo. Predomina a falta de coragem. Então, a fé não nos isenta dos sentimentos humanos. A fé não elimina o medo. Nas redes sociais é comum nós vermos aquela frase: está com medo? Vai com medo mesmo. Não tem? Mas é verdade. Agora, jamais esquecendo de que o Senhor, nosso Deus, é conosco. Ele está presente conosco todos os dias, porque é promessa dele. Não entregamos a nossa vida a ele, sim ou não? Então a minha vida não pertence mais a mim. A minha vida está com Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos nova criatura nele. Por que ter medo? Respondo, porque nós somos seres humanos. E o medo faz parte deste sentimento humano. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele teve medo, mas ele enfrentou. Sabia que ele não estava sozinho. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Pequenininho, com medo, mas eu vou. Em nome do Senhor dos Exércitos. E ele venceu. Jesus, no Getsêmani, a sua ansiedade fez ele transpirar sangue. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. O desejo de Cristo não era enfrentar aquela cruz. O desejo humano de Cristo. Mas ele optou por obedecer. Então, a fé não nos isenta dos sentimentos humanos. É como um crente quando perde um ente querido, o ente querido é crente, e alguns crentes dizem: não chora. Ei, deságua, pode chorar. Porque são os nossos sentimentos humanos. Jesus chorou. Qual é o seu sentimento? Mesmo diante da fé, mesmo diante dos desafios, eu tenho medo. Está tudo certo. É o seu sentimento. Agora, não se esqueça de que o Senhor está contigo. E a palavra dele é: não tenha medo, porque eu estou com você. Então, esta é a primeira lição. A segunda é que a fé não nos isenta das responsabilidades diárias. Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo: para 2025,
eu pretendo perder 20 quilos. Muito bem. Eu vou orar por isso, amém. O que mais? Os nossos alvos, eles precisam ser claros. Precisam ser claros. Eu vou perder 20 quilos em 20 semanas. Melhorou. É possível? É possível. É fácil? Nem um pouco. Olha os panetones ali na geladeira, não é? Aquela maionezinha que sobrou de Natal, aleluia. Parece que vai ficando cada vez mais gostoso, né? Parece que o sabor vai curtindo mais assim, né? Hoje eu levantei assim e falei assim, hoje meu propósito é jejuar, mas não espiritualmente, tá, gente? Mas eu falei assim, rapaz, porque o tanto que eu comi, eu preciso dar um fôlego aí no meu corpo. Aí de manhã cedo tomei 2 copos d'água e vim para a igreja. Meio-dia, aquela bisteca, quando eu cheguei em casa. Aleluia. Então, se eu quero perder 20 quilos, é um exemplo aqui do que eu ouvi, em 20 semanas, faz sentido? Estou isento da responsabilidade? Não. Eu tenho deveres a fazer. Eu tenho responsabilidades a cumprir. Mas tudo aquilo que eu fizer, eu preciso fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Ter fé em Deus não significa negligenciar os deveres. Existem pessoas que estão vivendo pela fé, mas estão de braços cruzados. Não, porque Deus vai mandar na hora certa, amém. Mas e se depender de você? Se depender das orações, vai chegar? Você tem orado? Confiado? Sim, amém. E se depender do que você está plantando, quando que você vai colher? Então, é nesse aspecto que a fé não nos isenta das responsabilidades diárias. Vamos para a Bíblia. Noé ficou de braços cruzados esperando lá a canoa do Senhor? Claro que não. Ele teve que pegar no serrote. Ele teve que estudar tudo aquilo que o Senhor ditou a ele. O tamanho das janelas, o tamanho das portas, o tamanho das madeiras, das colunas, das vigas. Veio tudo, foi tudo ditado para ele, mas na hora de construir, não foi mágico a coisa. Ele teve que assumir as suas responsabilidades. A água veio antes? Não. Veio no tempo certo. Mas Noé teve que cumprir, inclusive, o prazo. Ele não foi isento das responsabilidades. O apóstolo Paulo também, apesar da sua fé inabalável, trabalhou como fazedor de tendas para sustentar o seu ministério. Paulo fazia tendas para viajantes. Essas tendas eram de peles de animais e ele costurava enquanto exercia o ministério. Então, pensando aqui num ano novo cheio de fé, nós não podemos planejar o novo ano sem considerar devidamente a nossa parte. Nós temos que orar, mas também planejar a nossa parte de trabalho. Terceiro ponto é que a fé não nos isenta das lutas e provações. João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo vivendo um tempo de fé, nós não estamos isentos das provações, dos desempregos da vida, das enfermidades, das crises nos relacionamentos.
relacionamento conjugal, relacionamento de pais e filhos, relacionamento na comunidade, relacionamento na igreja. Nós temos as nossas responsabilidades, mas nós temos que ter essa ciência de que nós ainda convivemos com as fontes do pecado. O diabo, a carne e o mundo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, Efésios capítulo 2. Nós ainda somos tentados, nós ainda temos as nossas inclinações para o mal. A vontade de desobedecer às vezes. O espírito luta contra a carne, milita um contra o outro. Mas isso, quando estivermos, meus irmãos, no momento de luta, não pense que Deus te abandonou, porque não é verdade. Confie na palavra do Senhor. Se Ele disse que estará conosco todos os dias, ali Ele estará, fielmente conosco. No momento de provas, de dificuldades, lembre-se de que o Senhor está com você. José, quando nós olhamos para a vida dele, estava ali vivendo no meio de seus irmãos, e Deus então começa a conduzi-lo para ser governador do Egito, mas até chegar ali, foram provas atrás de provas, mas José tinha convicção de que o Senhor estava com ele. No momento que ele estava preso, ele não desistiu da fé. Daniel, na cova dos leões, naquele momento ele não, ao se observar, ele não se viu como um perdedor. Não, pelo contrário, se viu como um fiel ao Senhor. Deus não o livrou da cova, mas livrou dos leões. Então, nem sempre Deus nos livra das provações. Deus, Ele pode nos livrar nas provações. Porque a Bíblia diz que na tribulação as portas se abrem para sairmos dali. Então, se você hoje passa por provas, está tudo certo. Mesmo que não queiramos, mas o Senhor não nos isenta. A fé não nos isenta das lutas e provações. Por fim, meus irmãos, a fé não nos isenta da realidade da vida, mas transforma como a enfrentamos. 2 Timóteo, 2 aos Coríntios 5, 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé não nos tira do mundo, e essa foi a oração de Jesus. Peço que não, na oração sacerdotal em João 17, peço que não os tire do mundo, mas que livra-os do mal. Não nos tira do mundo, mas muda nossa perspectiva e nos dá esperança diante das adversidades. Temos um adversário que é contra nós, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Temos pessoas, inclusive, que podem ser contra nós, mas o nosso propósito é obedecer ao nosso Senhor. E se não desviamos dos princípios, o Senhor nos recompensa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não estamos isentos das provas, mas durante as provas,
a fé transforma a nossa perspectiva. Abraão, ele viveu pela fé, um exemplo, aguardando a promessa de Deus. Estevão enfrentou a morte com esperança. Perceba que Deus não livrou Estevão da morte, né? Mas ele, ainda assim, ele sendo apedrejado, ele ali estava sendo sustentado pela esperança, porque ele já contemplava o seu Senhor. Recapitulando então, viver pela fé não nos isenta de sentimentos humanos, não nos isenta de responsabilidades diárias, não nos isenta de lutas ou realidades da vida, e por fim, nos dá força, coragem e esperança necessária para enfrentarmos os dias nesta terra. Amém? Quais são os passos que você precisa dar em 2025 para viver pela fé, mesmo diante do medo e das responsabilidades? Se Deus está aguardando um passo seu, dê. Se você está com medo, vai com medo mesmo. Isso não é irresponsabilidade, mas se coloque diante de Deus. Se Deus aguarda algo de você, dê o seu passo de fé. Esperando nele, confiando nele, não burlando a palavra ou dando algum jeitinho para que prevaleça a sua vontade, não, mas opte pela obediência ao Senhor. Para concluir, meus irmãos, Jeremias, vamos ler esse texto juntos, Aninha, Jeremias 29, versículo 11, e aí nós vamos então orar. Vamos ler todos juntos? Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém. Eu vou ler o texto, a versão clássica aqui. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O Senhor tem para nós bênçãos, prosperidade. E não se limitem, meus irmãos, em pensar na prosperidade apenas financeira. Mas Deus pode dar prosperidade financeira também. Mas não é só isso. Não é só isso. A prosperidade de, em 2025, você aprender a depender mais dEle. A alegria de 2025, você buscar mais a sua presença, de você levar os relacionamentos de uma forma mais saudável, de você optar em ser mais feliz do que ter razão. Sempre. Amém? Te exaltamos, ó Deus. Te bendizemos. E nós contemplamos, Pai, a Tua beleza, a Tua grandeza na Tua palavra, que nos instrui de tal forma que venhamos a viver como filhos do Senhor, como homens e mulheres de Deus, fiéis à Tua palavra e agradando ao Senhor, dando passos de fé, pois sem fé é impossível Te agradar, diz a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, tem hora que dá medo, mas obrigado por nos lembrar nesta mensagem de que o perfeito amor lança fora todo medo, de que o Senhor está conosco todos os dias. Tem hora, ó Deus, que nós parecemos estar sem direção,
mas esta mensagem nos trouxe a orientação de que em todo momento não devemos nos desviar da tua palavra, esquecer dela, silenciar-nos, mas anunciarmos constantemente, lembrarmos das tuas instruções, para que sejamos prósperos e bem-sucedidos. Muito obrigado, Senhor, porque podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Nós oramos agradecidos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.